Bom, a gente está na série Wild. Na primeira semana eu falei sobre um Jesus indomesticável, um Jesus selvagem, que carrega algo tão poderoso que não se curvou às adversidades. Um Jesus selvagem que carrega um instinto tão genuíno que não se curvou diante da religiosidade de quem cercava. Na segunda semana, a gente estava aqui na semana passada, e eu falei um pouco sobre um Jesus inabalável, um Jesus que invadiu o inferno, tomou por força, autoridade, as chaves do inferno e da morte. Um Jesus que se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Um Jesus que se fez doente para que nós fôssemos sarados. Um Jesus que se fez cativo para que nós fôssemos libertos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eu quero falar hoje sobre uma outra faceta do caráter de Jesus. Eu quero falar sobre um Jesus irresistível. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu digo, Jesus é irresistível. Talvez a grande pergunta que o mundo faça é: se Jesus de fato é irresistível, por que a maior parte dos amigos que eu conheço não quer ir para a igreja? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus ele é tão poderoso, se Jesus é tão incrível, se Jesus ele é tão amoroso, se Jesus ele é tão manso, se Jesus é tão, sobrenatural, por que a maior parte dos meus amigos não tem interesse em ir para a igreja? Por um princípio simples: nem sempre a igreja que eles conheceram parece com Jesus que professamos. Sabe, eu vi algo uma vez que me marcou para sempre. Eu não lembro se foi o John Stott que disse, mas a frase é basicamente a seguinte: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Mas existe algo nessa equação que tem que mudar. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Se Jesus é irresistível, e a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de mim, se a Bíblia diz que quando ele foi recebido nos céus, foi liberado sobre a igreja o poder do Espírito Santo, e agora nós passamos a ser revestidos pelo mesmo poder que fez sinais, milagres e maravilhas, alguma coisa tem que mudar. As pessoas têm que olhar para mim, têm que desejar ter o que eu tenho, desejar carregar o que eu carrego, desejar viver a história que eu vivo. Tem alguém que está entendendo? Diga amém. Quando as pessoas olham para a gente depois de algum tempo de caminhada e não desejam se tornar o que a gente está se tornando, alguma coisa pode ter de errado na nossa jornada de fé. Sabe, eu lembro que eu ministrei um TED sobre criatividade há 2 anos atrás, talvez. E o tema do TED era sobre linguagem. Presta atenção nisso, cara, em nome de Jesus, porque pode ser esclarecedor demais para você. Eu lembro que eu tinha 12 minutos para falar sobre linguagem. E é uma das coisas que eu sou mais apaixonado. Porque de verdade eu acredito que o que tem impedido pessoas de terem um primeiro contato com Deus muitas vezes é a linguagem que a religião usa para falar de Deus. E eu citei um exemplo que... não sei se você já ouviu falar, mas ele foi muito conhecido durante um tempo. Ele era muito ensinado, principalmente nos meios de comunicação, escolas de comunicação, faculdade de comunicação. Fala a respeito da baleia mais solitária do mundo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A baleia mais solitária do mundo, ela foi descoberta durante o período da Guerra Fria. Estava todo mundo preocupado, a iminência de ataques, a iminência de submarinos. E aí eles começaram a encher de sonares a costa da América. E eles descobriram que tinha uma baleia, presta atenção nisso, que ela era diferente de todas as outras, porque ela não andava junto com, eu não sei como é que chama, mano, bando, manada, baleia o quê? Cardume? Com bonde delas, né? Ela não queria andar junto com o bonde. Você tá bem, mano? Pô, glória a Deus. Vomitou ou não? Mas eu entendi. Tá aí, né? Tá no processo, entendi. Vem comigo, tá? Segura até o apelo, pelo menos. E aí começaram a estudar, cara, por que ela não... Eu já ia falar, por que ela não caminha? Por que ela não nada junto com as outras? Por que ela não está sempre junto com as outras? E sabe o que eles descobriram? Você que está muito curioso, fala o quê, pastor? Nossa, gente, vocês são muito cafona. Isso é coisa que pastor usava 20 anos atrás, né? Pergunta para mim o que é, pastor? O que é, pastor? Mas enfim, vamos lá. E aí o que eles descobriram? Aquela baleia, ela não nadava junto com as outras, porque a frequência com que ela se comunicava era diferente de todas as outras. Presta atenção nisso. As baleias, elas emitem um som em 50 e poucos hertz. Essa baleia, ela emitia som em 27, se não me engano, metade de todas as outras. E sabe o que eles descobriram? Aquela baleia, ela não estava junto com as outras, não é porque ela não queria, é porque ela não entendia o que elas falavam. E você sabe por que talvez essa seja a melhor analogia para explicar o porquê que seus amigos não estão na igreja? Porque muitas vezes a religião está querendo apresentar algo que é irresistível, mas está usando uma linguagem que ninguém entende.
A gente quer falar de um Jesus incrível, de um Jesus invencível, de um Jesus inabalável, mas quando a gente sobe para falar dele, a gente usa termos que no nosso dia a dia a gente nunca usa. A gente sobe e fala, vamos entoar louvores e vamos adorar o nosso rei, mas quando a gente está no backstage, a gente fala, mano, vamos lá porque vai começar o louvor. O que muda é uma linguagem simples, mas não tem a ver só com o tipo de fala que você tem, vai muito além. A linguagem que conecta Jesus com o pecador, Jesus com a criação, não tem a ver só com as gírias que você usa ou com a língua nativa que você tem, mas tem a ver com a linguagem do céu que você carrega. Você está comigo? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Uma das coisas que mais tem sido falado nesse novo tempo da igreja, nessa nova igreja, nessa geração que tem pregado o evangelho de graça incrível, é que Jesus, se for apresentado da forma certa, ele é irresistível. Uma das coisas que eu mais tenho feito, Thales, um exercício meu, cara, é todas as vezes que eu vou ministrar, eu me esvazio hoje de toda expectativa em relação ao que eu vou fazer, porque eu só sei de uma coisa, cara, quando eu subir para pregar, eu só não vou atrapalhar Jesus, mano, o resto é com ele. Eu não quero que a mensagem aponte para mim, eu não quero vomitar minha alma para você, eu não quero ficar falando de ideias, eu não quero ficar falando de razões, eu não quero ficar falando de ideologias, não. Eu vim aqui só para te dizer uma coisa, cara, Jesus é irresistível e quando a gente apresentar ele do jeito certo, qualquer pessoa que caminhar junto com você vai desejar ter o que você tem. A gente só precisa adaptar a linguagem, presta atenção nisso em nome de Jesus. Uma das coisas que a gente mais ouviu e muitas vezes a gente falou, talvez você já tenha falado isso para alguém. Pode abaixar um pouquinho o volume, mano, por favor, só um pouquinho. Você pergunta, cara, por que fulano não está vindo para a igreja? Por que, sei lá, o teu primo não está na igreja? Por que a tua família não vem para a igreja? E a gente muitas vezes tenta justificar, falando, cara, sabe como é que é, né, mano? Pecado. Eu chamo ele para a igreja, o cara não quer vir, o cara está em pecado e tal. Mas sabe o que é interessante? Não é isso que a história mostra quando Jesus veio para cá. A Bíblia diz que Jesus, por onde ele andava, ele era cercado de pecadores. Na verdade, esse era o ponto de tensão entre a religião e Jesus. A religião ficou incomodada demais, porque Jesus sentava com aqueles que a religião nem falava. Jesus sentava para comer com aqueles que a religião nem passava perto. E a religião começa a falar, olha, esse não pode ser o Messias. Porque ele se senta próximo de pecadores, ele se senta junto com prostitutas, ele se senta junto de cobrador de impostos. A loucura que Jesus apresentou, a revolução da graça que Jesus apresentou, é que ele andava justamente com quem a religião rejeitava. E sabe o que eu aprendo com isso? Presta atenção nisso em nome de Jesus, cara. Os pecadores nunca tiveram problema com Jesus. Na verdade, o problema dos pecadores sempre foi com a hipocrisia da religião. A gente tenta imputar para eles um problema que na verdade é nosso. Porque se eu nasci de novo e se eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim, irmão, qualquer dificuldade de quem caminha junto comigo em desejar ter o que eu tenho, é porque eu não estou expressando o que eu vivo. Eu não estou manifestando o que eu vivo. Jesus ele começa a andar, pecadores querem estar perto dele, prostitutas querem estar perto dele, começa uma revolução. A Bíblia vai falando a respeito disso. Em alguns momentos Jesus parava para ministrar no meio do monte e tinha multidões que se assentavam para ouvi-lo falar. Você consegue imaginar 5.000 pessoas no meio do deserto ouvindo um cara falar? Eu imagino que eles se sentavam em rodas, cara, e alguém ficava falando e um interlocutor ficava passando para trás e o outro passando para trás. Eles ficavam debaixo de sol, sem comer, eles ficavam passando por todo tipo de circunstância, mas eles desejavam estar ali, porque o que Jesus falava eles nunca tinham ouvido de ninguém. A graça que fluía com o que Jesus falava eles nunca tinham experimentado em ninguém. Sabe, tem uma passagem que eu sou apaixonado por ela, fala que os religiosos mandaram alguns soldados prender Jesus e daqui a pouco os soldados voltam, sem Jesus. E aí, quando eles retornam, eles perguntam, cara, cadê Jesus? A gente não mandou que vocês fossem prendê-lo? Aí os soldados respondem, cara, a gente nunca ouviu ninguém falar como esse homem fala. A Bíblia diz que quando os soldados foram prender Jesus e viram como Jesus era, experimentaram a graça que fluía dele, eles não conseguiram prender porque era tão suave o que saía de Jesus. Como que eu vou prender alguém que me atrai? Como que eu vou tornar cativo alguém que quando fala, tudo dentro de mim se acalma? Como que eu vou prender alguém que quando libera uma palavra, tempestade dentro de mim pela primeira vez cessou? Sabe, o que Jesus manifestou era a linguagem do céu que até então a religião nunca conseguiu manifestar. Jesus fala o que todo mundo falava. Jesus ministra usando a mesma base bíblica que todos os religiosos usavam, mas com ele era diferente.
A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus falava como quem tinha autoridade. Qual que era a diferença? A diferença é que Jesus ia na sinagoga, nos templos, nas reuniões, e ele usava os mesmos textos, mas quando saía da boca dele era diferente. Talvez alguns aqui possam falar, pastor, mas isso é porque ele era Jesus. Não, cara, não é só porque ele era Jesus. É porque a verdade que ele carregava caminhava à altura do discurso que ele tinha. A gente não precisa amplificar mais o nosso discurso. A gente só precisa alinhar mais a nossa vivência. Quando aquilo que a gente faz for mais próximo e parecido com aquilo que a gente diz, os nossos amigos desejarão ter o que a gente tem. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu quero falar sobre uma geração que vai alcançar Orlando. Eu não vim aqui para dizer que você está errado, mas se você tiver, amém. Eu só vim aqui para dizer que existe uma chance da gente alcançar essa nossa geração, cara. Foi passado para nós o bastão. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa oportunidade. Eu estava falando com o time esses dias, essa semana. Eu falei, sabe, gente, nenhuma outra geração teve tanta liberdade quanto a gente teve. A gente tem liberdade de se vestir, de fazer um quadro como o que a gente acabou de fazer. A gente tem liberdade de mudar a dinâmica do culto. A resposta que a gente vai ter que responder daqui a algum tempo é o que a gente fez com a liberdade que recebeu. Porque se a igreja, há 2 décadas atrás, com todos os impedimentos que tinha de usos e costumes, fez tudo o que fez, estabeleceu tudo o que estabeleceu, expandiu da forma que expandiu, meu irmão, a gente precisa entender que o que a gente vai gerar agora precisa ser maior, mais profundo e ter mais alcance. Não existem barreiras para a comunicação. Eu estava olhando esses dias os lugares onde a nossa mensagem tem chegado. Você tem noção que tem pessoas agora, cara, conectadas do Japão, da Indonésia, pessoas da África, Angola, Portugal, que estão assistindo exatamente o que você está assistindo e a vida deles tem sido transformada. Não existem barreiras geográficas, não existem mais barreiras tecnológicas, não existem nem barreiras financeiras, cara. Está no meio do culto que a gente joga Red Bull no meio do culto. Isso me anima, mas quando eu paro para pensar sempre me constrange, porque traz um peso de responsabilidade. André, o que a sua geração vai entregar quando tudo isso passar? O que vocês têm nas mãos? Cadê a tua família? Cara, quando a gente chegar no grande dia, Deus não vai perguntar para a gente quantos seguidores a gente tinha. Não vai perguntar para a gente quantas escalas a gente serviu na igreja. O que Deus vai perguntar é, ei, cadê seus pais? Cadê tua casa? Eu que sou casado, e aí, mano, cadê Kezinha? Como é que você foi com Cecília? Qual foi a história que você escreveu? Como que Cecília olha para você? Ela se tornou mais apaixonada por Jesus ou não? Depois de caminhar com você como pai. Tem alguém que está comigo? Esse é o desafio que me consome. Porque eu sempre subo para pregar sobre Jesus e a loucura que todos os dias eu sou desafiado a me parecer mais com Ele, mesmo que a minha carne odeie isso. Sabe, eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é, mas eu acho ela maravilhosa. Diz o seguinte: eu acreditava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, até que eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Vamos ser sinceros, cara, é difícil, mano. Tem dia que a gente é afrontado, tem dia que a gente quer extravasar, mas entenda isso, em nome de Jesus, existe uma nuvem de testemunha que aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação aguarda com grande expectativa que você manifeste aquilo que Deus depositou em você. Tem pessoas olhando para você, cara, e por mais que elas não digam, elas esperam algo diferente de você. Sabe, quando eu me converti, alguns amigos fizeram uma aposta para saber quanto tempo duraria a minha conversão. Mas eu creio, mano, eu tenho uma convicção. Dentro de cada um deles existia uma expectativa. E essa expectativa era, cara, tomara que o André prove pra gente que tudo que a gente pensa da religião é diferente. Eu tenho convicção. Talvez seja até inconsciente. Aí passa um mês, e aí, mano, tá sabendo do André? Mano, tá crente ainda, velho. Ah, mano, deve estar empolgado. É o que os caras chamam de primeiro amor. É primeiro amor que fala, deve estar no primeiro amor. Aí passa 2 meses, e aí, mano, cara, ele também tá namorando a filha do pastor, mano, deve ser isso. Aí passa 1 ano, mano, e aí, mano, o André tá apaixonado, bro, tá indo pra Bahia, fazendo missões, ajudando o morador de rua, tô entendendo nada, cara. Não é mais o André que a gente conheceu, e esse é o ponto. Presta atenção nisso, cara. Nosso encontro com Jesus precisa gerar um ponto de virada, que o que a gente está se tornando não pareça em nada com quem a gente já foi. O encontro tem que ter transformação. Saulo se torna Paulo, por quê? Porque um encontro no caminho de Damasco mudou completamente quem ele era, como se movia e o que pensava. Todo encontro com Jesus precisa mudar quem nós estamos nos tornando, porque evangelho não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que a gente está se tornando. Você está comigo? Diga amém. Jesus, ele quer abraçar a gente no meio da nossa bagunça, mano.
Ele não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado com quem você quer se tornar. E às vezes a gente chega para ele e fala: Deus, está tão confuso, cara, eu estou com tanto problema, eu quero curtir, a minha mente quer fazer algumas coisas, eu fiz um gabinete essa semana, eu fiz um atendimento essa semana, e o cara está falando: mano, por um lado eu estou apaixonado por Jesus, mas por outro, às vezes eu sinto vontade de voltar a me drogar, às vezes eu quero fazer algumas coisas que eu fazia antes. Eu falei: mano, isso é normal, mas entenda, Jesus te abraça no meio da tua bagunça. Não deixa o inferno te condenar, porque, como eu já falei aqui outras vezes, cara, o diabo ele sabe o teu nome, mas ele continua insistindo em te chamar pelo teu pecado. Agora Jesus, ele sabe de todos os teus pecados e ele continua te chamando pelo nome. Jesus está falando: ei, você não é o que você faz, cara. Eu não te amo pela tua performance, eu não te amo pelos teus resultados. Eu te amo por quem você é. Você está comigo, cara? Diga amém. Outra loucura que Jesus quebrou, mano, Jesus irresistível. Até aquele momento em que Jesus chega, os sacerdotes não tocavam em nada que era impuro. Porque a religião acreditava que quando você toca em algo que é impuro, você se torna impuro também. Jesus inverte essa dinâmica. Jesus apresenta uma nova dinâmica, e a dinâmica da graça é: eu, quando toco em algo, não me torno o que eu me toquei, mas o que eu toquei se torna o que eu sou. Vem comigo, né? Em nome de Jesus. É por isso que não tem mais problema os ambientes que eu frequento. O que vai mudar os ambientes é o que eu carrego. Pastor, você vai numa boate? Eu vou amarradão, mano. Não vou socialmente, não é meu hobby, mas se você me chamar, eu vou. Pastor, eu quero te chamar para ir no show de hardcore, vamos embora? Não, porque eu não gosto do estilo musical, mas se fosse o outro, eu iria. Pastor, eu estou com um ticket aqui para a gente ir no show tal. Vamos, mano. Sabe por quê? Porque eu quero te mostrar que aquilo que eu carrego não se dobra diante dos ambientes que eu frequento. Não se dobra. Jesus era exatamente assim. E era isso que incomodava. Era isso que incomodava. Como assim? Jesus está chamando Zaqueu e quer comer na casa dele? Eu imagino a mente de Jesus falando assim: cara, eu vou morrer por ele. Por que eu não posso jantar com ele? Já parou para pensar nisso? Aí tem uma mulher lá adúltera, a religião quer apedrejar. Aí Jesus se aproxima e faz uma pergunta: aqui, vocês podem apedrejar, não tem problema nenhum. Aí todo mundo: sério? Eu só vou pedir uma coisa: começa a lançar a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco a mulher se levanta, ele fala: ei, mulher, onde é que estão seus acusadores? Todos foram embora. Entende isso? Os religiosos de longe perguntando: como ele é capaz de se aproximar dessa mulher? Eu imagino a mente de Cristo falando: eu vou morrer por ela daqui a alguns dias. Como eu não posso perdoá-la agora? Se o meu propósito é justamente trazer redenção. Entende isso em nome de Jesus, cara. A religião tenta o tempo inteiro fazer com que a gente se mova de uma forma completamente contrária ao que o Evangelho propõe. A religião, entenda isso, quando eu falo religião, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente está no meio de uma religião. Religião não tem nada de errado, religião significa religar, aqueles que conectam a criação com Deus. Mas quando eu falo religião, entenda a religiosidade, pessoas que se prendem só a usos e costumes religiosos. Cara, ela se prendeu a tantas coisas que acabou perdendo o propósito pelo qual ela foi gerada. Irmão, presta atenção, se a gente não tiver um desejo ardente de fazer com que cada culto desse aqui seja incendiário, se a gente não tiver um desejo ardente de fazer com que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus se convertam toda sexta-feira, a gente perdeu o propósito de ser. A gente fecha as portas e vamos sair na sexta, mano. Vamos lá para o City Walk, vamos para o Disney Spring. Porque por que eu estou aqui na sexta? Por que me consome passar o dia inteiro preparando uma mensagem? Por que me constrange quando a gente tenta fazer algo especial e percebe que isso não se conectou com você como a gente desejava que se conectava? Porque eu sei que todas as vezes que eu prego para alguém que está aí no meio da multidão, pode ser a última vez que ele vai se permitir ouvir falar de Jesus. Pode ser a última vez que ele vai se permitir ouvir falar de Jesus. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que se deu a última chance, e eu sei disso porque inúmeras pessoas que se converteram já vieram falar comigo depois: pastor, eu nunca tive uma experiência com Jesus, e eu falei com ele: Deus, se você existe mesmo, é a última vez que eu entro numa igreja, fala comigo hoje ou eu desisto. Eu sei que no meio da multidão pode ter alguém confuso com quem Jesus realmente é. Eu sei que no meio da galera que está aqui, você que está me ouvindo, ou você que está ouvindo essa mensagem daqui a meses, cara, você está ouvindo e talvez possa parecer que não é com você. É com você que eu estou falando, presta atenção nisso, cara. Não tem a ver com o que as suas mãos fazem, tem a ver com o que o seu pai fala a teu respeito. Não deixa a religião roubar isso de você, cara.
Aí tem pessoas que falam, pastor, se a gente for pregar da graça nessa perspectiva, a nossa geração vai pecar mais. Não vai, mano. Porque quando a gente entende quem de fato a gente é e o peso que a redenção de Jesus tem, eu não peco mais porque eu me constranjo em fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu era antes. O André de 13 anos atrás ficou no passado, e a cada dia eu me distancio mais dele, me aproximo mais de Jesus. É por isso que o desafio da nossa jornada de fé é cada dia se parecer mais com Cristo e a gente deixar de parecer com quem a gente se tornou. O Anderson Silva fala algo que eu acho legal. Ele fala, cara, quando a gente está firme em Deus, até os pecados têm que ser diferentes. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Teu pecado era masturbação no início da tua caminhada. Agora você já está lutando para você não ser ambicioso demais. Por quê? Porque você prosperou em tudo que você faz. Agora a tua batalha é, eu preciso ofertar mais, mas a minha carne diz que não. Aí você vence esse desafio. E aí vão ter novos? Vão. Você vai começar a se levantar com ousadia, você vai começar a frutificar e os acusadores virão contra você. Agora a luta da tua carne é não construir algo para dar resposta para quem te persegue, mas para dar resposta para o propósito que te formou. Cada dia a nossa luta é diferente. Irmão, se a tua luta é a mesma há 10 anos, entenda, você está perdendo há 10 anos. Se a tua luta é a mesma há 5 anos, entenda, alguma coisa precisa mudar, porque um Jesus irresistível não se curvou ao pecado. Então entenda, você não vai se curvar também. Jesus, ele venceu, cara, o inferno e a morte, todos os principados e potestades, e fez deles um espetáculo público. Então o que Jesus disse para cada um de nós quando ele foi para os céus é, ei, agora eu estou indo para o Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Agora faz um favor para mim, não sai falando de mim antes de receber o que eu tenho. Presta atenção nisso. Como assim, pastor? Ficou confuso? Eu vou te explicar. Jesus chega para o povo e fala, permaneçam até que venha sobre vós revestimento de poder. E aí então vocês irão a Samaria, vocês irão até os confins da terra, vocês irão a todos os lugares. O que Jesus está falando é o seguinte, não fale de mim sem ter o que eu carrego. Não tente gerar milagres sem carregar o que eu carrego. Jesus está falando, espera até que tenha revestimento de poder. Você sabe qual é o princípio que Jesus está liberando para a gente? Antes de se expor, se torne. Antes de se expor, se torne. A Bíblia diz sobre João Batista lá no princípio. João Batista crescia, cara, no deserto, até que chegou o tempo de ser exposto a Israel. Jesus era como um menino, ia crescendo com graça e sabedoria diante de Deus e diante do povo. O que Deus está dizendo para nós é que até João Batista e Jesus passaram por um processo até serem expostos ao propósito. Você já parou para pensar que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, precisou de alguém para preparar o caminho para Ele? A pergunta que eu tenho para você é, se até Jesus precisou de preparo, por que a gente quer negligenciar o nosso? A gente nem... Cara, eu recebo direct, tem gente que fala assim, pastor, me converti tem uma semana, eu quero montar um canal no YouTube e falar de Jesus. Eu falo, mano, deixa Jesus falar com você primeiro, cara. Você quer compartilhar revelações que nem foram geradas em você, presta atenção nisso. Antes de você compartilhar frutos, você precisa ter raízes. Deixa Deus falar contigo, deixa essa verdade se tornar uma verdade em você. Depois você compartilha, antes de se expor, se torne. Tem alguém que está comigo? Amém? Essa mensagem está indo para uma dinâmica completamente diferente da que eu imaginei que iria. E eu só tenho 10 minutos, eu preciso terminar, mas eu quero muito que você entenda isso, cara. Jesus muda a dinâmica, não tem mais a ver com os lugares que eu vou, tem a ver com o que eu carrego. Você quer um exemplo claro disso? Galera da produção, tá aí? Tá tudo certo? Judson, deixa na mão não, pelo amor de Deus. Pega lá rapidinho, mano. Eu pedi para eles pegarem um balão para a gente exemplificar muito bem o que acontece quando você vai nos lugares que você vai. Presta atenção nisso. Tomara que dê certo, mas senão eu vou passar uma vergonha. Pode subir aqui, cara, me ajuda aí. Que é isso? Ó. Valeu, obrigado, mano. É esse aqui mesmo? Como é que acende? Que isso, brother? Como é que faz? Sangue de Jesus tem poder. Você pegou emprestado com alguém isso aqui ou não? Deixa quieto, deixa quieto. Alguém esqueceu na Achados e Perdidos. Beleza, presta atenção. Como é que faz, mano?
Isso aqui é Jesus falando, filho, isso daí é passado, mano, deixa isso para trás. Vai tentando que eu vou beber uma água aí. Misericórdia. Não, tá funcionando, mas não tem chama, cara. Aí, agora foi. Segura aí, mano. Solta não. Ó, isso aqui é você, beleza? Presta atenção. Aí, isso aqui são os ambientes que a gente frequenta. E aí a gente tem medo que fala, cara, dependendo do lugar que eu for, pastor, eu não sei se eu vou continuar a permanecer firme, cara. É tanta coisa que vem, é tanta acusação. Isso aqui é a gente, no meio da faculdade, do college, isso aqui é a gente querendo falar de Jesus sem estar cheio dele. Agora, quando a gente está cheio, o que cerca a gente não influencia mais quem a gente é. Porque não tem mais a ver com os ambientes que eu frequento, mas tem a ver com a verdade que eu carrego. Tem alguém que está comigo? Amém? Então esse aqui é você, e que Deus me ajude nessa analogia. Que a gente testou tanto, pai, antes da gente fazer isso aqui, não deixa a gente ser envergonhado, não. Isso aqui é você, mano, cheio de Deus. Ó, pode segurar aqui, velho, ó, segura aqui no... Mano, a gente tem que ensaiar melhor isso aqui, hein? Misericórdia, isso. Isso aqui é o pastor André sem crossfit, ó. Isso aqui é você, ó. Ó. Isso. Pode celebrar, irmão. Isso aqui é a galera da tua faculdade. Isso aqui é o que o Orlando vai ver, ó. E a pergunta é, ei, por que não estoura? Porque o que eu carrego não se curva nos ambientes que eu entro. Não tem a ver com os lugares que eu vou. Não tem a ver com o que se levanta. Tem a ver com a verdade que eu carrego. Ei, se o inferno se curvou diante do poder que habita em mim, será que uma faculdade não vai se curvar? Se o inferno se curvou diante do poder que habita em mim, será que um problema, cara, não vai se curvar? Eu vejo uma geração que está sofrendo com crise de ansiedade. E aí, deixa eu te falar, só fica ansioso com o futuro quem não sabe nas mãos de quem o futuro está. Você está preocupado com o teu futuro? Deixa eu falar algo. Alguém que tem 4 meses que abriu mão de tudo que tinha, começou do zero e veio morar numa casa que nem colchão tinha. Deus guarda você e Ele cuida de você, desde que você flua de acordo com o propósito que Ele tem. Deus te chamou para fazer algo, mano, se lança, Deus vai prover tudo que você precisa. Se você for lá em casa hoje, alguns amigos vieram visitar e falaram, mano, linda a tua casa. Eu falo, é, cara, God will, God build. Deus te chama para algo novo, Deus provê o novo de Deus. Você está comigo? Amém? Jesus está andando, a Bíblia diz que tem uma mulher que vai e ela pensa, cara, se eu só tocar na orla das vestes dele, se eu só encostar num pedaço do vestido dele, eu creio que eu vou ser curado. A Bíblia diz, você já sabe dessa história, ela rompe no meio da multidão, ela está ali se expondo, ela pode ser apedrejada se souberem que ela está ali, porque ela está impura, a religião condena por ela estar impura. E ela vai no meio da multidão e ela vai bem disfarçada e toca na orla dos vestes. Ixi, agadabaçou, yabadabadu. Ela toca na veste de Jesus. A Bíblia diz que Jesus para e ele fala, peraí, saiu virtude de mim. Entenda isso em nome de Jesus. Aquilo que você carrega vai transformar os ambientes por onde você passa. Eu creio nisso, cara. Mas antes de afetar uma geração, vai afetar a tua casa. Senão não tem sentido. Antes de afetar uma geração, vai afetar os teus pais. Senão não tem sentido. Se você está me ouvindo aqui, você não fala com os teus pais, em nome de Jesus, saindo desse culto, liga para ele e pede perdão. Cara, você não sabe o pai que eu tive. Mano, a questão não é o pai que você teve. A questão é o tipo de pai que o seu filho vai ter. Então começa fazendo com o teu pai aquilo que você deseja que o teu filho faça com você. Não tem sentido, o cara está fluindo, o cara está frutificando, mas o cara não consegue apresentar Jesus para casa e ele já quer apresentar Jesus para as nações. Cara, antes da gente começar a querer mudar o mundo, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar a nossa cama primeiro. Vamos arrumar a nossa casa primeiro, vamos alinhar o nosso discurso primeiro, e aí as nações vão desejar ter o que a gente carrega. Por quê? Porque o Jesus que a gente carrega é irresistível. Você está comigo? Diga amém. Sabe, a gente usa a desculpa que os nossos amigos não querem ter contato com a igreja porque estão em pecado. Não, eles não querem a hipocrisia que a religião apresentou. Eles não querem a insensibilidade que a religião apresentou quando eles mais precisavam ser abraçados e alguém condenou o pecado dele. Quando eles precisavam ser cuidados e alguém disse que ele não estava digno. Cara, você sabia que tem lugares que eu já entrei e teve gente que falou, meu irmão, seja bem-vindo,
Você precisa de Jesus, cara. Você vai ter um encontro com Ele hoje e fala: não, mano, tá tudo certo, eu só tô de calça jeans apertada. Parece ridículo, mas você sabia que tem lugares que eu não pude pregar por causa da barba que eu tenho? Eu não quero discutir usos e costumes, mas entenda isso em nome de Jesus. Se eu que estou completamente imerso em Cristo me constranjo com isso, imagina um cara que nunca teve um encontro real com Jesus. Cara, Jesus chamou a gente para construir uma igreja viva, uma igreja vibrante. Jesus chamou a gente, esse é o tempo, entenda isso em nome de Jesus. Esse é o tempo de nós construirmos algo que é tão relevante, é tão poderoso, cara, é tão vivo que as pessoas vão desejar ter o que a gente tem. As pessoas vão desejar experimentar o que a gente está experimentando. 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um livro do Jack Chan. Alguém já ouviu falar do Jack Chan? Faz aqueles filmes e tal. Então, eu queria falar do Francis Chan, mas eu confundi. Alguém já ouviu falar do Francis Chan? Mano, hoje tá demais, velho. Se você não me ajudar, não sei onde vai parar isso não. Hã? Mano, me ajuda aí, cara. Finge que Deus está falando contigo. Alguém já ouviu falar do Francis Chan? Ok, obrigado. E um dos livros dele, ele fala algo que eu achei maravilhoso. E eu juro que eu estou terminando, só preciso de mais 5 minutos. Olha o que ele diz, cara. Será que é só isso? Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, fazem o retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time esportivo favorito e se dão bem com todos? Será que é só por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário? Será que foi por isso que ele ressurgiu numa glória perturbadora do túmulo? Será que foi por isso que ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne? Para tornar homens e mulheres com uma moral mais agradável? Não, meu irmão, ele não morreu por isso. Jesus não morreu para a gente se tornar crente. Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, envergonhou toda a potestade, todo o principado e tudo que se levantou contra a vontade de Deus, para que nós não fôssemos mais escravos, mas agora filhos. Jesus não morreu para que a gente mudasse de bloco religioso, Jesus morreu para que a gente pudesse experimentar a adoção. É por isso que a palavra diz, porque nós recebemos o espírito de adoção, que agora temos liberdade de clamar: Abba Pai, Paizinho. De tudo que eu estou compartilhando nessa noite, se você puder guardar algo, guarde isso em nome de Jesus. Não importa a bagunça que você está, não importa o que tem se levantado contra você, não importa o que tem tentado te acusar, não importa os desafios que você tem enfrentado, não importa o que a tua identidade tem tentado sabotar, não importa toda a crise que você tem de autoimagem, comparação, não importa o teu pecado, não importa nada que você fez, isso nunca vai mudar o quanto Jesus te ama, cara. Ele continua te amando, Ele continua te desejando, Ele continua desejando construir uma história com você. E esse é o Jesus irresistível, cara, que eu quero em nome de Jesus compartilhar. O Jesus que, se for bem apresentado, não tem nada capaz de nos impedir de desejá-lo cada vez mais. Eu lembro que uma vez eu terminei de pregar e um cara que eu conhecia da época da pista, ele aceitou Jesus. Foi lá em Niterói isso. Eu não acreditei, mano. Sabe quando você fala assim: mano, sério, você? Que ele não gostava de igreja, ele não gostava de crente, ele era completamente avesso a tudo aquilo. E aí eu falei, eu estava no púlpito assim, eu falei: cara, por favor, não vá embora, eu quero falar com você antes de você ir. Aí terminou o culto, eu fui até ele e falei: mano, o que aconteceu, cara? Eu nunca te imaginei dentro de uma igreja, ainda mais com a mão levantada, vindo aqui à frente, o que aconteceu? Ele falou: cara, nunca me apresentaram Jesus da forma que me apresentaram hoje. Ele falou: se me dissessem que Jesus é o que vocês me apresentaram hoje, eu queria Jesus desde o princípio. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe o que me consome, cara? É a ideia que alguém no meio dessa multidão pode ouvir falar de um Jesus irresistível pela primeira vez e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Há 13 anos atrás, esse cara era eu. Há 13 anos atrás eu era esse cara do teu lado aí, mano, completamente cético, cheio de preconceito, cheio de reservas em relação à religião, cheio de reservas em relação a pastores, cheio de ideias e razões. Só que alguém me apresentou um Jesus que a história nunca me disse que existia.
Cara, eu fui criado com crucifixos na sala de aula, eu fui criado orando e rezando antes da gente iniciar as aulas, mas o Cristo que falavam para mim era completamente diferente do Cristo que me apresentaram. Mano, Deus, Ele quer mudar uma geração, mas isso vai começar através de nós, sabe? Eu lembro que o Douglas Gonçalves, ele falou alguma vez, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Ele falou que eles estavam fazendo um GC, e aí no meio do GC, chegou uma menina e falou: gente, eu acabei de vir do Pará. Tem alguém do Pará aqui? Vocês estão no Pará? Top! Que legal, hein? Ela falou: acabei de vir do Pará e eu trouxe açaí, brother, mas é o açaí tipo de verdade. Alguém quer? Aí todo mundo: eu tô de boa. Você quer? Não, tô de boa. Beleza. Aí teve uma menina no meio do GC que falou assim: não acredito. Você trouxe açaí do Pará? Aí ela falou assim: aham. Você trouxe o açaí verdadeiro do Pará? A menina já se assustou e falou assim: aham. Cara, deixa eu fazer. Tem anos que eu não tomo esse açaí. Aí ela falou: tá bom, pode ir lá. Aí ela pegou e foi para a cozinha. Olha que louco isso. Aí ela começou a preparar o açaí e ela ficava, mano, olhando pro açaí, cara, com o olhinho dela brilhando. Daqui a pouco terminou, ela botou assim aquele açaí cremoso no pote, ela fechou o olho, deu a primeira colherada e falou assim: uau, como eu tava com saudade disso, cara, isso é muito bom. E aí o pessoal na sala parou e começou a olhar para ela. Aí daqui a pouco veio o primeiro, pegou um potinho e falou: me dá também. Aí daqui a pouco veio o outro e falou assim: cara, me dá também, eu quero experimentar. E ele ficou olhando, cara, e daqui a pouco ficou uma fila e todo mundo no GC queria experimentar o que ela estava comendo. Presta atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Cara, ela estava tão saciada com o que ela estava experimentando que todo mundo começou a desejar ter o que ela tinha. Você sabe por que nem sempre as pessoas querem o Jesus que a gente prega? Porque a gente fala para todo mundo que Jesus é suficiente, mas o primeiro término de namoro deixa a gente no chão. A gente fala para todo mundo que Jesus é suficiente, mas o primeiro emprego que a gente perde, a gente fica mal, a gente se abate. E a pergunta que o mundo faz é: ei, se Ele é suficiente, por que quando eu olho para você parece que está faltando algo? Irmão, suficiente no original, você sabe o que significa? Suficiente. Não tem nada faltando. Quando eu declaro que Jesus é suficiente, eu estou falando: não importa o que eu estou vivendo, não importa as circunstâncias que me cercam, não importa as dificuldades que eu passo, aquilo que eu recebi de Deus é suficiente. E quando as pessoas olham para a gente e vê a gente se deliciando com aquilo que Deus nos dá, eles vão desejar ter o que a gente tem também. E é isso que eu quero te convidar a viver, cara. Deus quer preencher cada espaço vazio dentro de você, e eu quero orar com você antes de terminar. Deus quer preencher cada dúvida que tenha na tua mente, cada preocupação que você tenha, cada ansiedade que você tenha. Cara, você sabia que a gente é a geração mais ansiosa que já pisou na face da terra? Você sabia que os especialistas e os sociólogos dizem que os dois maiores problemas que a nossa geração vai enfrentar é depressão e crise de ansiedade? Cara, eu vou pastorear a geração mais saudável que já pisou em Orlando. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque Cristo é suficiente. E a minha pergunta para você nessa noite é: quais são os espaços vazios dentro de você? Eu tenho a resposta que pode preencher todos eles. Se chama Jesus, cara. Jesus quer te abraçar no meio da tua bagunça. Jesus quer preencher cada vazio que você tem. Jesus quer sarar cada crise que você tem. Jesus quer responder cada dúvida que você tem. Cara, Jesus, Ele quer acalmar as tempestades ao teu redor, mas antes disso Ele quer acalmar as tempestades dentro de você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, cara. Essa é a palavra que Deus tem soprado no meu coração. Ei, filho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. André, quando tudo parece que está mal, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando algumas coisas não parecem com aquilo que você projetou, quando algumas circunstâncias estão diferentes daquilo que você desenhou, ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero liberar algumas coisas sobre você. A gente já está terminando. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, e por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos 2,7 diz: e Ele dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Você sabe qual a palavra que eu tenho para você, irmão? Espalhe esse vírus. Aquilo que Jesus tem derramado em você, deixa isso, cara, espalhar por onde você for.
Vamos espalhar esse vírus por Orlando, cara. Vamos invadir os colleges, vamos invadir o high school, vamos invadir esses lugares. E por mais que esse grito de guerra já tenha sido dado em todas as gerações antes da nossa, a gente não estava lá para fazer diferente. Essa é a nossa vez. Essa é a hora, cara, da gente fazer diferente. Essa é a hora da gente parar de apontar o que está de errado na igreja e entender que nós somos a igreja. Nós somos aqueles que Deus chamou para construir o futuro. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. Eu quero te convidar para isso, cara, sabe? Essa semana, e eu finalizo aqui, o vocal pode subir, de verdade, estou terminando. Essa semana eu recebi uma notícia que me deixou mal, cara. Eu estava no início do culto de quarta, e eu recebi essa notícia e logo depois me deram o microfone para eu abrir o culto. Eu subi bambo, eu não falei nada com nada. Eu lembro que eu desci, eu fui lá para a sala do criativo, eu comecei a chorar igual uma criança, cara. Porque antes de subir eu recebi uma notícia. Uma ovelha nossa lá do Rio veio morar em Miami há 1 ano e meio atrás. E essa semana ele se suicidou. Aí eu recebi a notícia, cara, você lembra de fulano? Eu falei, lembro, como é que ele tá? Desistiu. Aí eu falei, como assim, cara? Desistiu, mano. Deixou uma filha de 9 anos, uma de 13, se eu não me engano, e a esposa. Desistiu. E sabe o que me consome? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Me consome a ideia de que talvez, se eu tivesse pregado mais uma vez, ou talvez, se alguém tivesse falado mais uma vez, ou talvez, se ele tivesse ouvido alguma música que conectava com o espírito dele mais uma vez, ou talvez, sabe, esse talvez, eu entendo em Deus que isso se chama senso de urgência. Você sabe qual a diferença de ansiedade para urgência? Ansiedade é quando a gente está aflito para viver algo que a gente nem sabe o que é. Urgência é quando a gente está sendo consumido para ir para um lugar que Deus já mostrou. Eu tenho urgência no meu chamado. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim enquanto eu posso. Eu quero viver com toda intensidade tudo que Deus tem para mim enquanto eu posso. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que você dá a oportunidade de sentar para me ouvir falar por 30 minutos, cara, se uma chave conectar no teu espírito, a tua vida pode ser mudada para sempre. Você já parou para pensar, cara, que tem pessoas que passam por você no teu dia a dia e que talvez seja a última vez que eles vão poder ouvir falar de Jesus? Cara, não se cale, mano. Não se contente. Não retroaja, não olhe para o lado, mano, continue fazendo o que Jesus te chamou para fazer, cara. Tem alguém que precisa do que você carrega. Ei, olha para mim em nome de Jesus, tem alguém que precisa do que você carrega. A gente não vai mudar o mundo sentado no sofá, a gente não vai mudar o mundo compartilhando ideias no Instagram. Existe alguém do teu lado, na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, na tua família, que precisa desesperadoramente daquilo que você carrega. Existe alguém que só quer, cara, uma oportunidade, uma brecha para ser exposto ao Jesus irresistível que você carrega. E eu quero, em nome de Jesus, cara, te convidar a viver debaixo desse entendimento, desse senso de urgência. Cara, em todos os lugares que eu for, pode ser a última vez que alguém vai desejar ouvir falar de Jesus. Então eu não vou recuar até que todo mundo que tem um contato comigo deseje ter aquilo que eu carrego. Eu não vou parar, mano. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu li algo essa semana, eu compartilhei algo essa semana que eu li algum tempo atrás, e era um post que dizia assim, cara, um dia você brincou com seus amigos na rua pela última vez, e vocês nem se deram conta disso. Mano, aquilo me deixou mal, velho. Eu falei, um dia eu abracei a minha avó pela última vez, eu nem me dei conta disso. Um dia eu falei com esse amigo que desistiu na semana passada pela última vez, eu nem sabia disso. Ano passado eu estive aqui em junho, a gente saiu para comer, tomamos milkshake, comemos, troquei algumas palavras com ele estava no canto um pouco triste, a gente estava com um grupo de pessoas. Aquela era a última vez que eu passei pela história dele e eu nem sabia disso. Eu creio que essa era a urgência que Jesus pregava e se movia, sabe por quê? Jesus via pessoas e no entendimento que ele tinha, eu imagino ele olhando para a mulher do fluxo do sangue e ele sabia, é a última vez que eu vou passar por ela até que a redenção se manifeste, e ele sabia disso. Jesus está no meio da multidão, daqui a pouco os religiosos vêm, aquele barulho, o que está acontecendo? A gente quer apedrejar aquela mulher adulta, ele fala, não, peraí, eu sei para onde Deus está me levando e no percurso que eu vou viver na terra, é a última vez que eu vou passar por ela. Ele sabia disso. Você está comigo? Jesus valorizava cada encontro, você sabe por quê? Porque cada encontro era suficiente para mudar para sempre o destino de quem estava perto dele. E eu quero declarar em nome de Jesus, cara, não importa como você está, não importa quantas partes dessa mensagem conectaram com você, uma coisa eu sei,
Se você só disser para Jesus hoje: Jesus, eu quero viver intensamente tudo que você tem para mim. Deixa eu te falar, você vai passar a viver uma história com Deus todos os dias, como se fosse a última vez. Se você entende isso, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, cara. Fique de pé. Fique de pé, feche teus olhos em nome de Jesus. Sabe, eu estou ministrando isso debaixo de muito temor, porque a mensagem era muito diferente do que eu estou falando. E eu estou o tempo inteiro aqui querendo ministrar, e por dentro eu estou me confrontando e dizendo: Deus, era algo tão diferente. Mas eu sinto que Deus quer soprar sobre pessoas aqui, cara, algo fresco. E a palavra de Deus para você é: ei, não para. Não desiste daquilo que eu te convidei para viver. Não desiste dos sonhos que você tem. Sabe por quê? Porque eu nunca desisti de você. Não deixa de acreditar nas minhas promessas. Você sabe por quê? Porque eu nunca deixei de acreditar em você. Eu não sei o que algumas pessoas aqui têm passado, mas Deus tem soprado no meu espírito durante toda a pregação, cara. Deus quer renovar a alegria de algumas pessoas em relação ao chamado. Deus quer renovar a alegria de algumas pessoas em relação ao propósito. Ei, Deus quer renovar a alegria de algumas pessoas aqui em relação ao teu tempo na América. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, você não está aqui por um engano, você não veio por ganância, você não veio aqui, embora alguns possam dizer ou achar que você veio aqui por você se confundiu, você se precipitou. Ei, você não está nesse lugar à toa. Deus quer fazer algo através de você. Deus quer te colocar de pé, não importa em que momento da tua caminhada você tropeçou, Jesus continua com as mãos estendidas para te colocar de pé de novo no caminho. E Jesus está falando: ei, filho, você tropeçou, ok, eu estou aqui para dizer, tenta mais uma vez. E não importa se você não se sente digno, não importa se você se sente cansado, não importa se você está desanimado. Ei, Jesus tem um convite para nós nessa noite: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Feche teus olhos em nome de Jesus, cara. Deixa esse espírito de vida soprar sobre você.